Não, a Escola de Frankfurt é uma designação que se dá a um grupo de intelectuais marxistas que desviaram, fortaleceram reflexões da lógica do conflito que Marx aplicava às classes sociais, nas suas relações de dominação que ele via dentro dos modelos econômicos, mas aplicaram as suas preocupações mais marcadamente no campo da cultura. A gente vai ver, por exemplo, um Adorno, né, como representante da Escola de Frankfurt, discutindo a indústria cultural, a maneira como a cultura massificada é um instrumento de dominação, um instrumento de legitimação do capitalismo, que eles queriam, evidentemente, criticar, né, sob uma ótica marxista. Então, a Escola de Frankfurt é fundamentalmente isso. Mas eu acho que o Fernando Henrique divulgou Antônio Gramsci, que não era de Frankfurt, diga-se de passagem, é uma outra geração, é um outro momento, mas também é um autor preocupado com aquilo que Marx chamaria de superestrutura, né? A dimensão cultural. Fernando Henrique divulgou Antônio Gramsci no Brasil. Fernando Henrique ele realmente representou essa visão como acadêmico, mas Fernando Henrique, ele, acima de tudo, na sua fase política, como senador, no MDB, como presidente da República, ele era um social-democrata. Essa é a maneira mais correta de se referir a ele. Ele era um social-democrata que se aproximou, na sua gestão, como homem, como figura pública e administrador do país, se aproximou da chamada terceira via britânica, aquela linha de Tony Blair, né? A sociedade fabiana, que muita gente também fala que os tucanos são socialistas fabianos. O que foi a sociedade fabiana? A sociedade fabiana foi uma organização fundada por intelectuais no Reino Unido, no século XIX, que defendia reformas socialistas obtidas por via democrática. Ela era uma contraparte intelectualizada da social-democracia dos outros países da Europa, que eram basicamente agrupamentos de operários que se organizavam em torno da pauta marxista. A sociedade fabiana ela não era de operários, ela era de intelectuais. Essa sociedade fabiana ela vai evoluir na direção de se tornar um think tank, como o Instituto Liberal é um think tank, a sociedade fabiana é um think tank, que virou um órgão intelectual do Partido Trabalhista britânico. O Partido Trabalhista se tornou, o trabalhismo britânico, a contraparte britânica da social-democracia alemã, dos outros países da Europa. A sociedade fabiana é um apêndice intelectual para propor políticas públicas, fazer reflexões, difundir pensamento dentro do Partido Trabalhista britânico. Então, existe hoje, a gente pode dizer que existe na atualidade uma aproximação entre essa social-democracia do Fernando Henrique no Brasil, uma social-democracia que tinha um discurso mais voltado para ideal de classe média, né? Não era um partido operário, o PSDB nunca foi um partido de operário. A gente pode encontrar uma certa ligação, uma certa afinidade com o Partido Trabalhista do Tony Blair, na terceira via, e nesse sentido a gente pode falar em alguma semelhança com o fabianismo atual, o think tank Sociedade Fabiana atual, que eu digo dos anos 90, né? Mas não existe uma ligação direta e plena de identidade entre o PSDB e a Sociedade Fabiana. Então a gente tem que ter um pouco de... Até porque o PSDB sempre teve na sua história correntes diversas dentro dele. Tinha uma ala mais democrata cristã, essa ala social-democrata, uma ala social-democrata mais moderada, uma mais radical, né? O pensamento de José Serra não é exatamente igual ao pensamento do Alckmin, que não é exatamente igual ao pensamento do Fernando Henrique. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas generalizações mais afobadas que muitas vezes se fazem na retórica política. Em relação às privatizações, não há como negar que os resultados foram excelentes. O modelo de privatização do governo Fernando Henrique é um modelo de concessão, em que você tem um peso muito grande dado às agências reguladoras. Então, essas agências reguladoras que a gente costuma ouvir falar, ANEEL, Ancine, do cinema, né? A gente poderia parar para pensar, será que precisa ter uma agência reguladora do cinema? Né? Isso já mostra que, do ponto de vista de um liberal clássico, algumas coisas, até bastantes coisas, poderiam ser questionadas nas opções feitas pelo governo do PSDB, em vez de dizer que eles nos representam plenamente. Eles estão mais próximos de nós do que o PT normalmente estaria. Mas dizer que eles se igualam a nós, que o PSDB é de direita, era um absurdo, né? Foge à sua natureza original, verdadeira. Mas não há a negar
que essas políticas de privatização com agência reguladora, sem agência reguladora, com limitações, sem limitações, não há negar o resultado material que essas privatizações exerceram. O exemplo da telefonia é o claro exemplo disso, o benefício que trouxe à população. Pode não ter sido o suficiente para fazer o que o Fernando Henrique queria, que era equacionar o problema da dívida pública. A dívida pública aumentou no governo Fernando Henrique, o que mostra que a reforma fundamental do Estado ela não foi feita no governo dele. Ele não enfrentou essas questões. Ele enfrentou e fez essas privatizações, a lei de responsabilidade fiscal, por imperativo absoluto da necessidade. Mesmo assim, só essas mudanças que ele fez já representaram uma grande modificação na vida do brasileiro, inclusive do brasileiro comum, a média da nossa população, que passou a ter acesso facilitado a serviços e produtos que era muito difícil prestar pela via estatal. Ele rompeu com uma absoluta adesão ao modelo tradicional varguista, que vigorou por muito tempo, ainda tem uma grande influência no imaginário político brasileiro, mas o Fernando Henrique deu sequência a esforços que já vinham desde o Collor, potencializou esses esforços para você diminuir a prevalência absoluta desse modelo, e eu acho que a gente tem que agradecer, sim, reconhecer o mérito dessas modificações.